Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Sarau da Casa Azul Podcast. Eu sou a Luciene Carris e, junto com Luzimar Soares, conduzimos esse projeto de levar informação e entretenimento para você ao longo dessa pandemia que atravessamos. Então, hoje, chegamos ao 40º episódio do podcast. Agradecemos a você que nos ouve e também compartilha os nossos episódios. Para a gente, isso é muito importante, a divulgação. Nos sentimos privilegiados em chegar nesse número, não é, Lucimar? Sim, muito. É um trabalho que nos honra, especialmente porque contamos com pessoas incríveis que disponibilizam tempo de suas vidas para virem conversar conosco e transmitirem seus conhecimentos, como a nossa convidada de hoje. Então, hoje vamos falar sobre história, pois somos historiadoras e apaixonadas pela área e pela divulgação desse campo do conhecimento. Para conversar conosco sobre esse assunto especial, trazemos a professora Andréa Casanova Maia, do Instituto de História da UFRJ, que leciona nos cursos de graduação e de pós da mesma universidade para falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica e seus trabalhos. A Andréa é graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre pela mesma universidade e doutora pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Ela possui estágio pós-doutoral pela UFMG, é professora de História do Brasil Republicano e História da Arte. Tem experiência na área de História, com ênfase em História moderna e contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: História oral, História cultural, História das cidades, História do Brasil contemporâneo e História da Arte, como eu falei anteriormente. Ela foi eleita recentemente presidente da Associação Brasileira de História Oral, gestão de 2020 e 2022, e foi vice-presidente da Associação Internacional de História Oral entre 2014 e 2016. Também foi pesquisadora jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ. Dentre uma série e de muitas atividades que exerce na academia, ela lançou muitos livros, capítulos, artigos e organizou também tantos outros. Então ela tem uma considerável produção acadêmica. Entre os livros publicados, podemos citar aqui Valmir dos Santos, O Sambista Operário, História de uma Mina de Ouro no Tempo de Vargas, Lições do Tempo, Temas em História e Historiografia, Russos em Revista, A Revolução Russa nas Revistas Ilustradas, e organizou recentemente o livro que foi publicado em 2019, História Oral e Direito à Cidade. Então, primeiramente gostaríamos de agradecer essa presença aqui, especialmente nesse momento que estamos vivendo desde 2020, sobrevivendo a essa pandemia do Covid-19. Sabemos que você está trabalhando muito, dando muitas aulas remotas, até há pouco você estava dando aula, orientando alunos. Bom, você pode nos dizer o que te levou a estudar história, ou seja, por que história? E o que significa a história para você? Bem, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de que horas vocês escutem. Eu estou muito feliz de estar aqui, 40ª, edição desse podcast, com pessoas tão queridas, amigas que gosto tanto, e que compartilham desse amor à história do vivido dos homens do tempo, ciência que persegue o vivido dos homens do tempo, como dizia Marc Bloch, grande historiador aí da revolução aí toda que nós vivemos aí a partir dos anos 30 na história. O amor pela história começou desde pequenininha, sabe? Eu lembro na 5ª série, que agora é 6º ano, eu tive 2 professores de história muito marcantes na minha vida. Lená, lá no Centro Pedagógico da UFMG, eu morava em Minas, e lá eu despertei um interesse muito grande pela história. Além disso, então, na 5ª série eu já gostava de história, porque eu nunca me dei com matemática, eu só gostava mesmo era de geografia, história e mais de história. Também língua portuguesa e literatura, que eu sempre gostei. Mas eu não ia fazer história, não. Quando eu fiz lá os meus 17 anos, quando eu comecei a pensar em fazer um curso superior e tal, eu estava fazendo ainda um curso técnico de patologia clínica, olha só, porque 70 melhores alunos do Colégio Centro Pedagógico tinham uma vaga garantida no Colégio Técnico da UFMG. Então, nós fomos para lá, o primeiro eram 3 anos, o primeiro ano era básico, e aí a gente tinha aula de madeira com o João Cupim, professor saudoso também. A gente tinha aula de halotécnica, que a gente fazia tubos de ensaio, pipetas. Aí tinha aula de TGL, que eram técnicas gerais de laboratório. Enfim, era um mundo aquilo ali,
mas também tivemos aulas de literatura com o Ronaldo Flávio, de cinema, de teatro, enfim, era um universo incrível ali, aquele ensino médio que era dentro do campus da universidade. Então, a gente convivia com os universitários, mesmo sendo ainda do ensino médio. E lá eu fiquei, enfim, no segundo ano a gente tinha que fazer uma escolha, se ia para biologia, técnico em química, ou eletrônica ou instrumentação, que era física, né? No segundo ano a gente escolhia entre física, química ou biologia. E eu escolhi biologia, mas também não era porque eu era apaixonada por biologia, era porque eu era o curso que tinha mais horário vago. E a gente estudava de manhã e de tarde, né? Era um curso integral. E eu falei, qual que é o curso que tem mais horário vago aí? Aí foi a biologia. E eu também era péssima em química e física, nem se fala, né? Porque eu tinha que mexer com muita matemática. E aí eu fui fazer patologia clínica. Mas quando eu estava fazendo patologia clínica, eu conheci um rapaz que era primo de uns amigos da família, que fazia história na USP, o Juliano Spayer. E aí ele me levou para assistir aula na USP. Na FEFELESTE, né? E nós fomos assistir uma aula de Brasil Republicano, do professor José Carlos Sebe Bomei, e era uma aula de Brasil contemporâneo, sobre a ditadura, sobre os anos de chumbo, sobre a questão da tortura. Ele estava discutindo, fazendo um seminário sobre o Brasil Nunca Mais, e passou um filme, Que Bom Te Ver Viva. Não sei se vocês viram esse filme, é um filme com a Irene Ravache. E aí eu fiquei muito impressionada. Eu não tinha noção do que era, o que tinha sido a ditadura, obviamente, no Brasil. Claro que por ser filha de professores universitários, eu tinha um certo interesse pela questão política, né, pela história do Brasil. Eu participei de várias coisas dentro da universidade com meus pais e tal. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, gente, preciso de conhecer mais, entender melhor essa história. E depois também, o Juca, que era o apelido dele, o Juliano Spayer, ele fazia uma bolsa, ele tinha uma bolsa de iniciação científica que era sobre fazer a trajetória, como um romance familiar, da Carolina de Jesus, que é a autora daquele Diário de uma Favelada, né, o Quarto de Despejo. Ele estava recuperando, através de uma metodologia que para mim também era absolutamente nova, que era fazendo histórias de vida com pessoas da família da Carolina de Jesus, porque ela já era falecida nessa altura, fazer a história da Carolina a partir de uma metodologia que era a metodologia de história oral. E começou a me mostrar todas as pesquisas que ele estava envolvido, porque ele era, inclusive, bolsista de iniciação científica do José Carlos Sebe Bomei. E eu me apaixonei tanto que, ao longo do período lá no colégio técnico, eu achava que eu fosse fazer comunicação, que eu ia trabalhar com criação de propaganda, de publicidade. Eu sempre fui muito apaixonada por essa questão dos meios de comunicação de massa e tal. E aí, quando eu descobri o Juliano fazendo história oral, eu falei, não, eu vou tentar história e vou fazer a história oral de vida do meu padrasto, do pai do meu padrasto, meu avô, que é o Valdir dos Santos, que você acabou de falar, que foi a minha monografia depois e minha iniciação científica, né? Que depois virou um mestrado que eu publiquei agora, depois de 20 anos, que era a entrevista dele. Mas só para fechar essa questão da importância da história, para vocês terem uma ideia, esse momento do início, né, da formação foi muito esquizofrênico, porque eu fazia um curso técnico e quando eu fui fazer o vestibular, eu não tinha o diploma, porque na época, para você ter o diploma do curso técnico, você tinha que fazer 800 horas de estágio, além dos 3 anos do ensino médio. Então, na verdade, as pessoas demoravam 4 anos para entrar na universidade, porque elas tinham que ficar 1 ano ali trabalhando na área. No final do 3º ano, eu fui fazer o vestibular para ver como é que era. Eu lembro que na época eu era super punk, assim, tinha o cabelo azul e tal. Eu lembro que o pessoal brincava, você já viu algum punk na universidade e tal? E aí eu fui ver como é que era e passei. No que eu passei para a história, foi em 93, eu tive que entrar com um mandato de segurança, porque eu não tinha um diploma, lembra? Para poder cursar o curso básico, enquanto eu fazia um estágio de patologia. Então era assim, de manhã eu ficava na universidade, na FAFISH, né, na UFMG, tendo aula de sociologia, história, introdução aos estudos históricos, com o professor Caio Bossi, que
foi uma introdução maravilhosa aos estudos históricos. Eu tive economia, antropologia, eu fazia aquelas matérias básicas da Fafiche, e aí de tarde eu já ficava na universidade, de tarde eu almoçava e ia para o ICB, o Instituto de Ciências Biológicas, fazer um estágio num departamento de patologia geral, que era uma loucura, porque eu limpava biotério, ficava limpando os cachinhos dos camundonguinhos, fazia Papa Nicolau de rato. Era uma experiência, gente, incrível. E por outro lado, era aquele ambiente universitário. Então, assim, eu transitava, pelo menos, esses dois institutos, um de humanas e um de biológicas, mas que me permitiam também conhecer, né, e buscar também pensar um pouco essa sociedade. Assim, eu fiquei muito feliz, porque logo no segundo período eu já comecei com uma iniciação científica, e aí também é importante destacar, né, a importância justamente dessas bolsas, né, que a gente está perdendo hoje em dia, que é mais um problema que a gente tem que enfrentar, porque isso, para mim, foi fundamental para que eu pudesse, inclusive, me apaixonar, como eu me apaixonei, pela história desta forma, né? Pensando sempre na possibilidade que, através da educação, a gente poderia transformar esse país. E é isso que eu continuo acreditando, por incrível que pareça. Eu acho que a história ensina. E a gente tem que também relacionar sempre a história com a memória, porque a gente não pode se esquecer de algumas coisas que aconteceram na história para que, né, a gente não repita. Sua atuação no campo da história é de militância e muito ativa. Você trabalha com alguns ramos da história que, para o público geral, não é muito comum ouvir falar, né? Você trabalha, como a gente já falou, com história oral, você trabalha com história social. Você pode falar um pouco sobre esses ramos da história? Qual a importância de trabalhar com a história social? E você acabou de falar agora de uma coisa muito importante, que é a questão da memória. Como a gente já falou, você foi eleita como presidente da Associação Brasileira de História Oral. Qual é a grande importância de trabalhar isso para juntar memória e história para que a gente possa manter viva a nossa história e, como você falou, não repetir esses erros? Luzimar, é justamente por isso que eu até topei essa história de ser presidente, no momento desse, de virar presidente de uma associação de história oral. Eu participo dessa associação desde que eu entrei praticamente na universidade. Entrei justamente quando estava se formando a associação, né? Eu ainda era aluna. Assim que eu me formei, eu já comecei a participar, então, como pesquisadora. E a Associação de História Oral, ela é interessante justamente porque ela congrega, e aí tem a ver com essa questão de quem trabalha com a memória. Não é só o historiador que trabalha. É um lugar de encontro, digamos assim, um locus federativo, que congrega gente de infinitas áreas do conhecimento. Então, havia toda uma resistência ao uso de depoimentos orais sobre os acontecimentos, sobre a sua própria vida, essa relação entre memória individual e memória coletiva. Havia toda uma certa dificuldade de entendimento, porque se queria um conhecimento objetivo, uma ciência, né, naquele sentido bem cartesiano, objetivo, sem erro. Então, os números, né, vamos fazer os surveys, vamos fazer tabelas, trabalhar com história quantitativa, que daria um aspecto, inclusive, mais científico, vamos dizer assim, para esse conhecimento histórico. E demorou muito tempo até que as pessoas percebessem, digamos assim, que até por trás dos números, das estatísticas, tem quem formulou aquelas perguntas que vão gerar aqueles questionários, que vão gerar aqueles... Que tem, por exemplo, num documento escrito, tem toda uma carga de subjetividade de quem redigiu aquele documento, quando, onde, por quê. Então, que a subjetividade ela estava presente em todos os campos do conhecimento histórico, do conhecimento humano. Então, uma outra ciência, né, também um outro pensamento sobre a ciência, permitiu que essas metodologias que antes eram muito questionadas, justamente por conta dessa suposta falta de objetividade, começassem a ser utilizadas para a construção desse conhecimento histórico. Então, a história oral é uma dessas linhas. É justamente a história oral. E aí a gente, obviamente, fala história oral, é uma coisa pejorativa, né? Porque a história não tem adjetivo. A gente fala história oral justamente por conta dessa ideia de tentar, inclusive, diferenciar o que é uma entrevista jornalística, por exemplo, de um conhecimento, que é uma entrevista também, que é um encontro entre dois olhares, duas culturas, dois etos distintos,
pelo menos, que é o entrevistador e o entrevistado, e que comporta, então, ali toda uma discussão teórica sobre memória e sobre história, que possui uma série de elementos técnicos e, por isso, pode ser pensado como um método. Dão, né, uma singularidade a esse trabalho com fontes orais, que é distinto, por exemplo, da entrevista jornalística ou, por exemplo, até de um trabalho de campo, às vezes de um antropólogo, que não vai usar os recursos e a forma de roteiro, outros fatores, como a gente faz na história oral. Mas a história oral também trabalha, sobretudo, com anônimos. Claro que existe uma história oral das elites, existe uma história oral dos grandes nomes também, mas, geralmente, quem trabalha com história oral está buscando a história social, né, de pensar os trabalhadores, os anônimos nesse sentido do invisível, são categorias de trabalhadores, são pessoas comuns, pessoas de carne e osso que vivem a vida e que também constroem a história. Somos nós, pessoas comuns, que construímos a história. Então, numa época também que começou a se questionar o que era a história mesmo, a história oral veio para mostrar que, olha, era a história vista de baixo, a história oral ela veio para complementar, digamos assim, novas possibilidades de construção da própria história social. História social que não é dos heróis, que não é as celebridades, né, mas é a história oral dos trabalhadores, das pessoas comuns, dos idosos, das crianças, de uma infância. Aí, por exemplo, começou a chegar gente da medicina para estudar, para fazer história oral também nos seus projetos, para pensar a saúde do povo brasileiro ou do povo no mundo inteiro. Então, se aproximaram engenheiros, arquitetos, pessoal do teatro, da dança, para uma história da dança, que às vezes não pegava só aqueles cânones, né, que a gente fala na própria literatura, no teatro, né, e começou a desconstruir esses cânones. Vamos ouvir os dançarinos, qual que é a relação deles com o corpo? Vamos tentar construir uma outra história que seja uma história verdadeiramente a partir da sociedade. Então, por isso que a gente tem essa força da história oral, quase como um movimento. É um pouco nesse sentido que eu fico muito feliz de estar agora à frente da Associação Brasileira de História Oral, até porque eu já tinha tido essa passagem pela Associação Internacional, para poder consolidar esse campo, que é um campo que precisa ainda de muita discussão, né, de muita gente aprendendo essa metodologia para poder usar também de uma forma com muita ética, sabe? Um processo de restituição muito sério, porque tem muita gente, infelizmente, que como não tem o domínio da metodologia, fala que está fazendo história oral e, na verdade, está fazendo entrevista, não tem nenhuma preocupação com restituição, né, daquele material para as comunidades que estão tocadas. Não tem preocupação, inclusive, com essa questão ética, que eu estou falando básica, né, de coisas, desde a coisa mais simples, que é simplesmente escolher uma carta de sessão do depoimento, autorizando o uso daquele depoimento, mas também voltar para a comunidade, mostrar o que foi feito daquilo. Porque, geralmente, quem faz história oral não está fazendo história oral só para pegar um diploma de mestre, de doutor. Só está fazendo história oral realmente para, inclusive, não só compreender a história daquela comunidade, mas também para fazer com que aquela comunidade se escute e mude, mas que tente avançar no sentido também de melhorar, né, de se desenvolver, de pensar a sobrevivência daquela comunidade através de invenções, digamos assim, ou não, de tradições. Por exemplo, caso da cultura popular, que é uma coisa muito rica, a memória, ela também tem essa função política de manutenção da tradição, mesmo que ela seja sempre, o tempo inteiro, esteja em movimento, né? Porque a memória também está muito em movimento o tempo inteiro. É uma coisa super fluida, mas que é interessante sempre ter essa ética mesmo, né, no lidar com essa metodologia. Então, eu acho que a história oral, a associação de história oral, ela é importante nesse sentido. Então, a gente acaba fomentando esse debate para além da academia, porque na história oral também a gente tem participação de movimentos sociais, né, de associações de bairro, de igrejas e etc. Então, para além da academia, é aquela ideia que a gente tem dentro da universidade, da extensão universitária, e o que hoje está sendo muito discutido também, que é essa relação da história oral com a história pública, que também não é uma história construída só dentro da universidade, mas pluralizada para vários diferentes grupos, né, sindicatos, como eu falei, associações. Além desse campo de história oral, tem um outro campo que você atua muito bem, que é história e imagem.
aliás, que é um trabalho que você já vinha desenvolvendo com a Je sais tout, que é uma magazine francesa, né, um almanaque francês, aliás, e a Eu Sei Tudo, que foi publicada durante a primeira metade do século XX. Você pode nos falar um pouquinho sobre como essas revistas entraram, principalmente Eu Sei Tudo, na sua vida, e qual a importância dessas revistas para a gente compreender a história e a sociedade brasileira, pelo menos da primeira metade do século XX? Isso é muito interessante, né? Isso tem muito a ver, essa descoberta da revista, tem muito a ver com uma homenagem que eu fiz à minha mãe, Vera Casanova, que é professora da UFMG, professora aposentada da UFMG, e que fez um trabalho de doutorado na semiologia, na semiótica, no Rio de Janeiro, na UFRJ, sobre os almanaques de farmácia. Então, minha mãe fez um trabalho com a saúde da mulher e o Biotônico Fontoura, um trabalho de semiótica, e eu acompanhei aquilo também, ainda pequena, acompanhei aquela pesquisa da minha mãe. Quando entrei na história também, foi uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade, que era sobre esses materiais, essa circulação de ideias através da mídia impressa. E que era uma mídia, né, no caso dessas revistas ilustradas, desses almanacs, que era uma coisa assim, em termos de produção gráfica e de usos da imagem, é de uma riqueza infinita. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, em 2009, né, fiz o concurso para a UFRJ, que antes eu dava aula na PUC, eu comecei a tentar unir toda aquela discussão que eu tinha sobre o mundo do trabalho, né, que eu tinha feito lá com a história oral toda, dos operários mineiros, professores universitários, né, ferroviários. Eu quis juntar essas com a questão da representação desses trabalhadores, como que esses trabalhadores apareciam nas revistas. Que era uma história de uma ausência. O meu primeiro projeto aqui no Rio foi um projeto que era justamente sobre essas representações de trabalhadores nas revistas ilustradas. E eu, paralelo a isso, também comecei a pesquisar a cidade, a história urbana. E fizemos um projeto, eu e Liz Pedrez, que é de história ambiental, para trabalhar com a questão das enchentes, das inundações, numa perspectiva comparada no Rio de Janeiro e em Buenos Aires ao longo do século XX. E também, aí eu consegui uma bolsa de pesquisadora visitante na casa de Rui Barbosa, e lá eu tive acesso, né, a essas revistas, onde eu pesquisei, por um lado, essas imagens de trabalhador, né, eu peguei um recorte da Primeira República, sim, mas até 30, né, e também, por outro lado, eu quis pesquisar o que saía de imagem das enchentes no Rio de Janeiro, para essas revistas. Depois eu fui para Buenos Aires também e pesquisei as imagens em outras revistas de Buenos Aires, as imagens das enchentes de Buenos Aires na Caras e Caretas, por exemplo, e outras revistas que eu tive acesso lá no Arquivo Nacional da Argentina. Aí foi uma descoberta incrível. E a minha mãe também, obviamente, foi trabalhar com outras coisas, mas continuou pensando em imagem. Essas leituras dela intersemióticas, a imagem e o texto como imagem a ser lido e vice-versa, né? As imagens de pensamento. Então, comecei um diálogo muito interessante com a minha mãe, de leitura dessas imagens, e comecei a trabalhar, então, na Casa Rui, olhando essas revistas, e a partir do momento que eu estava olhando essas revistas, eu também olhava para a questão do trabalho. Então, acabou que eu comecei a fazer vários projetos pensando essa relação história e imagem. Tanto que também surgiu o convite para você trabalhar comigo como que as revistas viam a Revolução Russa, foi aquele trabalho nosso excelente. Teve esse trabalho dessas imagens para pensar as enchentes em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, ao longo do século XX, então saiu uma série de coisas nesse sentido. E também o mundo do trabalho nas páginas das revistas ilustradas, que foi um outro livro que eu organizei, advindo dessa primeira pesquisa que eu fiz quando eu vim para o Rio de Janeiro também, pensando essas imagens desses trabalhadores. Em 2014, se eu não me engano, 2015, enfim, já tem alguns anos atrás, eu tinha um texto que eu tinha feito com a minha mãe também, sobre uma outra revista chamada Leitura para Todos. Eu fiz esse trabalho com a minha mãe para Leitura para Todos, que depois eu recuperei esse trabalho também, acabei publicando no livro que o professor Jorge Ferreira organizou, um projeto. O projeto do professor Jorge Ferreira, um projeto muito interessante, que nosso teste ainda não acabou, mas já tem 3 livros publicados, que era o Rio de Janeiro nos jornais. Eu busquei a revista Eu Sei Tudo. Era uma revista que a minha mãe tinha comprado numa determinada época. Ela comprou a coleção inteira da revista, conseguiu comprar no sebo a revista toda, e eu
me apaixonei também pela revista. Aquilo ali tinha de tudo, é como se fosse uma enciclopédia. Você encontra desde literatura, questões assim de astronomia, de ciência, história, geografia, você tem de tudo ali. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a essa revista. Nós acabamos fazendo um projeto grande com relação a Eu Sei Tudo, e aí eu fui pensar, que é o meu último projeto agora, eu resolvi pensar a relação entre a Eu Sei Tudo e uma outra revista anterior do mesmo nome, que é uma revista francesa que chama Je sais tout. O projeto ainda está em desenvolvimento, mas a ideia é justamente fazer uma relação, né, uma comparação entre essas duas revistas em vários sentidos, de formato, de proposta, de discurso, né, de relação mesmo, de visão de mundo e o que essa revista trouxe, o que era publicado lá sobre o Brasil, o que era publicado aqui, que imitava ou não o modelo da Je sais tout da francesa, da revista francesa. Então, eu fiz alguns trabalhos, por exemplo, esse último que vai sair agora nesse livro, que vocês participam também, né, o Recorte do Feminino, é uma leitura que eu fiz do mito da Artemis e onde que ela aparece nessas revistas, num determinado recorte temporal. E é muito interessante perceber como que há toda uma apropriação dessa imagem da Artemis nas duas revistas. Enfim, é um pouco isso que eu tenho trabalhado. Além disso, tem também a questão da história oral, que a gente não para, né? Continuo com alguns projetos paralelos e um projeto mais recente, que está sendo concluído agora, foi uma experiência incrível e foi fazer a entrevista de história oral de vida com um recorte temático no envelhecimento e na pandemia com a minha própria mãe, que vai sair num livro organizado pela professora Juliele Rabelo, lá da UF, da Lívia, né? As duas me convidaram para participar. E aí foi uma experiência incrível também, entrevistar minha própria mãe, e foi difícil transcrever, difícil editar, mas ficou uma coisa incrível, e aí eu convido vocês também, mais adiante, para conferir esse trabalho de história oral, porque eu nunca vou parar de fazer história oral, porque eu amo, né? Estou desviando um pouquinho para a coisa da imagem do texto nas revistas, mas a história oral me atravessa, né? Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de trabalhar com a história oral. Então, para finalizarmos, eu queria te fazer uma pergunta que não é exatamente uma pergunta, é mais uma colocação, porque eu quero o seu entendimento sobre esse momento que a gente está vivendo hoje. Esse momento que a gente está vivendo de loucura, você talvez tenha produzido mais do que nunca. Óbvio que você produziu mais do que aquilo que a gente sabe, mas aquilo que a gente conseguiu já elencar aqui, você organizou junto com a sua mãe, a doutora Vera Casanova, o livro Arquivo da Pandemia, que foram 2 volumes pela UFMG. Você é curadora do Museu #Memória Covid-19 da Unicamp, organizou o livro Recortes do Feminino, que você falou agora há pouco, continuou sua vida de professora, orientadora, mãe, dona de casa, se elegeu presidente da História Oral, como já mencionado. Ou seja, você produziu o tempo todo. E agora você acabou de contar para a gente mais esse feito na história oral, que a gente não sabia aí. Então, assim, como que você percebe esse momento enquanto historiadora? O que você acha que a gente vai tirar daqui? Como que você consegue imaginar a memória criada daqui para a gente no futuro? Eu estou muito desiludida, embora eu queira manter a esperança. Eu acho que é o nosso papel social também manter a esperança. No início eu tinha essa ideia de que a gente realmente ia aprender alguma coisa, sabe, Luzimar, sabe, Luciene? Eu achei que a gente ia passar por isso e que as pessoas iam se conscientizar da importância da ecologia, da importância do respeito ao outro. Eu achei realmente, no início, que depois que tudo isso acabar, as coisas podiam sair, a gente podia viver de uma forma melhor, mais solidária. E eu não estou vendo isso, Luzimar. Eu não vi isso ano passado, eu só vi o aumento do racismo. Todas as manifestações que ocorreram, a gente lembra, inclusive no Arquivo Pandemia tem isso, porque é um diário, né, da pandemia, esses 2 volumes, os artistas pensaram e tal, mas você tem textos também de acadêmicos mostrando pra gente isso. Black Lives Matter. Olha o que a gente teve aí, quantidade de gente morrendo
vítima de violência por causa da cor da pele, onde a gente viu uma mudança, onde a gente viu uma preocupação com o outro. A pessoa já teve Covid, eu já tive Covid, estou na rua, não quero nem saber. Ou então, eu posso ir ali e voltar, não tem problema, porque eu não vou pegar. E se eu passar para meu pai, para minha mãe, para meus avós, sabe? Qual que é a preocupação? Eu só vi queimada na Amazônia, mortandade de índios. O que eu vi foi um genocídio, aquele conceito do Chimamanda, da necropolítica, sendo assim, usado porque realmente se tornou, já era uma realidade em algumas cidades no Rio de Janeiro, por exemplo, porque o que nós estamos fazendo é destruindo completamente a terra. Essas pandemias, eu não tenho dúvida. Até gafanhoto, até praga de gafanhoto teve o ano passado, gente, vocês esqueceram? Antes da pandemia, já tinha vazamento de óleo no litoral inteiro brasileiro. Então, assim, só desgraça. E não adianta, eles não aprenderam, a impressão que eu tenho é que ninguém aprendeu nada. O que a gente pode fazer para mudar isso? Eu vejo que a gente precisa de retomar, de parar para pensar. E eleger novamente o pensamento como saída para aquilo. Porque nesse loop, sem parar para raciocinar, sem parar, respirar, e agora? O que fazer? Diante dessa turbulência toda, todo dia é uma coisa nova, todo dia é uma notícia, é uma fake, é um não sei o quê, a gente tem que agir, tem uma coisa, dessa loucura. A gente tem que dar uma parada para pensar no homem. O vírus veio para fazer o homem refletir sobre a sua existência e tentar ver se muda a cabeça desse povo, que eu acho que é muito difícil. A gente vai ter que parar, pensar como nós vamos convencer, digamos assim, esse homem de que é preciso ele se voltar para a natureza, ele voltar a se religar com a natureza. Porque esse processo que a gente observa, porque coincide com a própria modernidade, né? De desencantamento do mundo, né, a tal da Ausklärung, que os filósofos todos lá da escola de Frankfurt discutiram, né, o tal do esclarecimento lá do Kant, negócio. Esse processo de desencantamento do mundo priorizou a razão instrumental, essa ciência com C maiúsculo aí que nunca existiu. Ele tem que ser implodido para que a gente possa olhar para a Terra. Não vai ter ser humano que sobreviva a apocalipse, né? Ao fim da água, por exemplo. Olha o que a gente está fazendo com os recursos naturais. Essa coisa de viver no presentismo, né? De agora é o aqui e agora, eu não estou preocupado com amanhã. Né? A gente tem que acabar com essa mentalidade. A história fala tanto de patrimônio, de legado, de herança. O que a gente vai deixar? E aí, realmente, quando eu vejo o que está acontecendo, mesmo tentando ser otimista, eu acho que enquanto o homem não buscar as 3 ecologias, inclusive mudar a cabeça dele mesmo, vai ser impossível. Aí os vírus vão continuar vencendo. Obrigada, gente. Muito obrigada, Andréia. Andréia, obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Parabéns aí pelo 40º programa, né? Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carriz e Luzimar Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!